Deputados e senadores se reúnem agora à tarde para analisar uma pauta com 31 vetos do presidente da República. Entre os itens da pauta estão temas relacionados ao orçamento da União, à privatização da Eletrobras e à venda direta do etanol. O Juliano Cartacho, de Brasília, tem todos os detalhes. Oi, Juliano, uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila, para você e para quem acompanha o RBT. A sessão conjunta do Congresso Nacional está marcada para daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde. Para os parlamentares, um dos pontos mais importantes dessa pauta diz respeito ao orçamento de 2022, com mais de 230 dispositivos, entre eles o corte de 3,1 bilhões de reais em despesas aprovadas em dezembro pelo Congresso Nacional. Desse dinheiro todo, 1,3 bilhão só em cortes de emendas de comissão feitas pelos próprios parlamentares. Outro ponto que promete esquentar os ânimos de deputados e senadores são os vetos à proposta de privatização da Eletrobras. São 14 ao todo, entre eles o que desobriga a venda de 1% das ações da companhia aos funcionários e a realocação de servidores demitidos sem justa causa. Atenção também, Priscila, para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que adiou a votação da reforma tributária por falta de consenso. A expectativa é que esse texto seja votado pelo colegiado já na próxima semana. E nós preparamos uma reportagem para explicar para você de casa os principais pontos dessa proposta. O projeto que está na CCJ do Senado é a PEC 110. O texto, apresentado em 2019, simplifica a cobrança de impostos que incidem sobre o consumo e a produção. Pelo relatório do senador Roberto Rocha, do PSD do Maranhão, o sistema tributário funcionaria assim. Seria criado o chamado IVA dual, que na prática são 2 impostos de valor agregado. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que ficaria com estados e municípios, e a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços de competência da União. Com esses 2 impostos, outros 4 deixariam de existir: o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. Em substituição ao IPI, o texto também cria o imposto seletivo, popularmente chamado de imposto sobre o pecado. Isso porque ele valeria apenas para itens prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, como o cigarro e bebidas alcoólicas. Além disso, estende a cobrança do IPVA para veículos aquáticos e aéreos, como iates, jet skis e jatinhos. Em contrapartida, veículos destinados ao transporte público de passageiros, de cargas e empresas de pesca artesanal ficam isentos do IPVA, assim como barcos e demais veículos aquáticos de populações indígenas e ribeirinhas. O objetivo dessas mudanças em relação ao IPVA é fazer com que os mais ricos paguem mais impostos e, na outra ponta, reduzir os custos para os caminhoneiros autônomos, por exemplo, que vêm sendo constantemente afetados pelas altas nos preços dos combustíveis. Se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a PEC da reforma tributária seguirá para a análise do plenário do Senado, onde terá de ser votado 2 vezes porque altera a Constituição. E depois seguirá para a Câmara.